Gente, então, ó, achamos o balanço térmico, achamos um ΔT. Depois calculamos esse fator de inércia, né, preenchendo os dados dessa forma, vamos achar um fator de inércia que vai ser um númerozinho multiplicador, 0,4, 0,6, 0,8 ou 1. E aí agora a gente vai usar essas informações para verificar se esse ambiente vai de fato proporcionar conforto térmico. Então nós vamos calcular uma temperatura interna máxima, né? É uma estimativa de qual pode ser essa temperatura interna máxima. Então lá no item 2 a gente considerou o horário com maior ganho térmico solar e estamos fazendo a análise para o solstício de verão. Então a gente tende a ter o máximo de temperatura aí. Então para fazer esse cálculo, o procedimento, a gente vai usar alguns dados de normais climatológicas. Então utilizar temperaturas das normais, que são geradas lá no IMET. E esses dados também estão compilados no livro Manual do Conforto Térmico. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa achar uma temperatura externa média e a gente vai precisar dessa elongação, mas os dados que a gente vai usar são esses aqui, ó. É a temperatura média das máximas, então é a máxima observada no mês... Essa aqui é a máxima observada no mês mais quente, é a média das máximas absolutas. O que é essa temperatura média das máximas absolutas? Então, isso é a máxima observada no mês mais quente. Então, eu vou considerar o mês que tiver mais quente, a temperatura máxima é uma temperatura medida ano a ano. Então, no mês, por exemplo, de dezembro, que tende a ser um mês quente, o dia que registrou a maior temperatura foi 36 graus nesse ano. No ano passado. No ano retrasado foi 35. No ano retrasado, antepassado, foi 37. Então, é uma média da temperatura máxima absoluta, ano a ano. E essa temperatura média das máximas diárias é a média registrada em cada mês, em cada dia durante um mês. Então, num dia foi 32, outro dia foi 33, outro dia foi 35. Então, isso é a média das máximas diárias. A mesma coisa vale para as mínimas. Então, aqui tem as colunas que a gente está usando, né? Então, tem as médias das mínimas e a mínima absoluta, analogamente. Isso está lá no livro do Manual do Conforto Térmico. Eu coloquei aqui também, ó. Vai aparecer uma tabelinha que é mais ou menos assim, ó. Então, vai ter para vários estados, algumas cidades, não vai ter todas as cidades, então a gente vai ter que substituir alguma, aí, se for o caso, se não tiver a cidade lá no livro. Mas aqui eu tenho as colunas que estão falando aqui, ó. Então, a média mensal, a gente não vai usar, que nós vamos usar essas vermelhas e azuis. Então, a coluna 2... é a média mensal das temperaturas máximas diárias. Então, essa coluna aqui eu vou ter, né, em março, em junho, em setembro, em dezembro, essa média mensal. Então, essa coluna aqui é esse item que está em vermelho. A coluna 3 é a média mensal das temperaturas mínimas diárias. Então, eu estou considerando um mês, a mínima de cada dia faz uma média. Depois, a temperatura máxima observada no mês. Então, é uma média ano a ano. Então, está aqui na coluna 4. E a temperatura mínima observada ano a ano também é a coluna 5. Então, nós vamos procurar essas tabelas. Elas estão lá nos anexos do livro. No final, vocês vão procurar e vocês vão achar. E vamos transferir esses dados para a planilha. Então, cadê a minha planilha? Está aqui. Então, aqui, ó, vou colocar o PS, transferir esse valor para cá. O TD, né, temperatura média das máximas diárias. Aqui a máxima absoluta. A mínima
absoluta e a mínima diária, ou é ao contrário? Enfim, temperatura média das mínimas diárias do mês mais quente. Aqui a mínima absoluta, aqui a média mensal, enfim, está escrito aqui. Então é só preencher esses dados aqui que ele vai fazer o resto e calcular. Então, assim, nos slides tem as explicações, né? Tem as equações. Então, o que ele está fazendo é isso daqui, ó. São essas equaçõezinhas que estão configuradas ali na planilha. Ele vai pegar esses dados de médias máximas e mínimas, e máxima e mínima absoluta, para poder achar uma temperatura externa máxima, uma temperatura externa mínima, para poder calcular uma média. Então, essa média é a que a gente vai colocar depois nesse gráfico de conforto adaptativo. Ó. Média mensal de temperatura do ar externa. Então, essa média a gente vai avaliar aqui e a temperatura que a gente encontrou aqui no final, ó, 31 graus, vai ser a máxima temperatura desse ambiente, né, desse exemplo que eu estou dando. Então, 31 graus, conforme a média, se vai estar dentro dessa zona de conforto. Né? Então, aqui é a temperatura interna. E aí, a gente vai dizer se esse ambiente vai estar em conforto ou não. E aí depois eu tenho umas perguntinhas que eu vou querer que vocês respondam no final, aí, depois que preencher a tabela. Algumas perguntinhas para a gente olhar de volta para o trabalho que já foi feito. Então é isso. Vamos ver. Põe a mão na massa aí, vamos ver o que vai dar.